Imagina uma empresa saindo do zero para faturar bilhões em questão de poucos anos. Uma marca que não apenas dominou uma indústria, mas praticamente inventou ela, virando um sinônimo de videogame no mundo inteirinho. Tudo indicava que eles seriam os donos do futuro, mas o que ninguém esperava era o tamanho do tombo que eles iam ter, né? E foi tão rápido e tão grande quanto o tamanho da própria empresa. Estamos falando da Atari, que não era só uma empresa de tecnologia, ela era um símbolo de uma era mágica. Eles cresceram num ritmo alucinado, atropelando qualquer concorrência, passando a sensação de que eles eram imbatíveis. Só que nos negócios, crescer rápido demais acaba pagando um preço muito alto. Enquanto montanhas de dinheiro entravam pela porta da frente, os bastidores viraram um verdadeiro caos. Decisões tomadas na pressa, perda de identidade, uma ganância que cegou a visão de longo prazo. Por fora, a Atari parecia inquebrável, mas por dentro ela tava por isso aqui, ó, de desmoronar. Olha, essa é a história de um império que chegou ao topo do mundo e quase sumiu do mapa, mas não por falta de genialidade nem nada do tipo. Foi por não saber lidar com o próprio sucesso. Já imaginou isso? Mas calma, antes da gente entender como tudo isso aconteceu, vamos voltar lá pro início, quando o império era apenas uma ideia maluca na cabeça de um sonhador. Tudo começou com Nolan Bushnell, um engenheiro brilhante que enxergou ouro onde os outros só viam fios e circuitos. Inspirado por um jogo experimental chamado Space War, ele teve uma sacada genial. Poxa, e se a gente transformasse isso em algo que qualquer pessoa pudesse jogar e pagar por isso? Por isso, em 1972, ele fundou a Atari, com esse sonho na cabeça. Olha que engraçado, o primeiro teste, o Computer Space, foi um banho de água fria. Era inovador? Era, mas era complicado demais para as pessoas conseguirem entender. Só que o cara, ele era teimoso. Ele sabia que a ideia era boa, ela só precisava ser um pouquinho mais simples, mais viciante, sabe? Foi aí que nasceu o Pong. 2 barrinhas, um quadrado quicando de um lado pro outro e uma regra: não deixa a bola passar. Parece simples, né? Eles instalaram a primeira máquina de fliperama em um bar, e não demorou muito pro dono desse bar ficar desesperado. A máquina, ela tinha quebrado. Quando a equipe da Atari foi consertar, veio aí a surpresa. Não tinha defeito nenhum, ela só tava literalmente entupida de moeda. Era a resposta que faltava. O Pong, ele virou uma febre mundial. A Atari, ela deixou de ser uma startup de garagem e se tornou um fenômeno pop. Mas é exatamente aí que as coisas mudam. Porque quando uma startup de garagem começa a imprimir dinheiro, os tubarões do mundo corporativo começam a sentir o cheiro de sangue. Então, em 1976, a Atari chamou a atenção da Warner Communication, que comprou a empresa por uma fortuna. Na época, parecia o negócio dos sonhos, mas no fundo foi só o começo do fim. Com a entrada da Warner, a alma da empresa ela acabou mudando. Então aquela cultura de criatividade, rebeldia, foco na inovação, tudo aquilo foi esmagado por planilha, reunião de diretoria. O objetivo ele já não era mais criar jogos incríveis. O objetivo agora era estar batendo meta de trimestre. O departamento de marketing ele passou a mandar mais do que os criadores dos jogos. A ordem era produzir rápido, lucrar o máximo que desse. No curto prazo, a estratégia funcionou maravilhosamente bem. E os números estavam lá, ó, batendo recorde. Mas a fundação do castelo já estava começando a rachar. E a primeira grande rachadura, ela não veio de uma falha técnica num videogame, mas ela veio de algo humano, o ego corporativo e a desvalorização de quem realmente importava. Imagina, você cria um jogo, vende milhões, gera uma fortuna para a empresa e no final do dia o seu nome nem aparece nos créditos. Poxa, Atari, era assim que você estava tratando seus programadores? Para a diretoria, os desenvolvedores, eles eram só uma peça substituível lá naquela linha de montagem. A marca Atari era a estrela. E os humanos? Tava pouco se lixando com eles. Mas o problema é que os jogos, eles não se faziam sozinhos. E aí, em 1979, cansados dos salários baixos e da falta de reconhecimento, alguns daqueles programadores mais brilhantes da empresa, eles arrumaram as gavetas e ó, se mandaram. Se juntaram e fundaram a Activision, a primeira desenvolvedora independente de jogos da história. Imagina isso, foi um tiro no pé da Atari. Pela primeira vez, uma empresa terceira estava fabricando e vendendo os jogos para os consoles deles. O monopólio tinha sido quebrado e a Atari perdeu o controle sobre o que entrava no seu próprio videogame. E quando a Activision provou que qualquer um podia fazer jogos para o Atari e ficar rico, as portas do hospício se abriu de vez, né? O que antes era algo mais reservado virou terra de ninguém. Bom, e com essa porta aberta pela Activision, o mercado virou um verdadeiro faroeste. Imagina, de repente, todo mundo queria ganhar dinheiro com videogame. Empresas de cereais, fábricas de ração para cachorro, qualquer um tava contratando programador de fim de semana para lançar jogo e tentar surfar nessa onda. E assim, sem nenhum controle de qualidade, as prateleiras das lojas começaram a ser inundadas por dúzias de consoles diferentes, milhares de jogos, e sabe qual que é o detalhe? A grande maioria era um verdadeiro lixo. O consumidor que antes estava
comprando um jogo na certeza da diversão, passou a levar pra casa uma experiência frustrante, cheia de bug. Vocês perceberam, né? A magia tava morrendo. Pensa comigo, num cenário caótico como esse, o lógico não seria a Atari assumir uma postura de líder, começar a lançar jogos incríveis para salvar a indústria? Pois é, foi exatamente nesse momento crítico que a empresa cometeu um dos seus maiores pecados de arrogância. Vocês acreditam que no meio dessa bagunça toda, a Atari achou que era imune a essas falhas? Acreditando que os consumidores comprariam qualquer coisa com a logo deles. Eles tomaram duas das piores decisões da história do entretenimento. Primeiro erro, lançaram o Pac-Man para o Atari 2600. A expectativa era astronômica, mas entregaram um jogo feito às pressas, com um gráfico piscante e uma jogabilidade irritante. Vendeu muito pela fama, mas destruiu a confiança total do público. O golpe de misericórdia veio logo depois disso, com o jogo do filme ET, o Extraterrestre. A Warner exigiu que o jogo ficasse pronto pro Natal, dando ao programador um prazo absurdo de apenas 5 semanas para criar tudo do zero. E qual que foi o resultado? Você já deve saber, né? Um jogo tão confuso e frustrante que se tornou uma lenda urbana. A Atari, ela produziu milhões de cópias, a mais do que a demanda real, mas ninguém estava querendo comprar aquilo. Os jogos do Pac-Man e do ET, eles não foram só ruins, eles foram um empurrão final que a indústria estava precisando para despencar no abismo. A paciência do público, ó, com Deus. Soma de jogos ruins, mercado saturado, quebra de confiança, tudo isso estourou como uma bomba em 1983. Foi o famoso crash dos videogames. Da noite pro dia, a bolha explodiu. As vendas elas despencaram pro zero, as lojas estavam desesperadas com aqueles estoques encalhados, ninguém queria comprar, começaram a vender tudo a preço de banana. Milhares de cartuchos encalharam, muitos deles literalmente enterrados em um deserto no Novo México para conseguir esvaziar os galpões. A empresa perdeu bilhões, afundou em dívida e o mercado de videogame nos Estados Unidos passou a ser visto como uma moda passageira que já tinha chegado ao fim. Mas aí a fumaça dessa explosão parecia que tinha baixado e quando o mercado olhou para os escombros, eles perceberam que os videogames não tinham morrido, eles só precisavam de um novo salvador. E quando a Atari sangrava do outro lado do mundo, um novo rei se preparava para assumir o trono. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Ela mesmo, a Nintendo. Ao lançar o NES, o Nintendinho, tu lembra? Eles fizeram exatamente o oposto da Atari. Criaram um selo de qualidade rigoroso e bloquearam o console para que ninguém lançasse jogos sem a aprovação deles. O mercado ressurgiu, mas a Atari agora era apenas uma figurante em uma indústria que ela mesma tinha criado. Engraçado que olhar para essa montanha russa hoje deixa a gente com um sentimento de fascínio e aviso, porque a queda da Atari ela não foi um acidente de percurso, ela foi uma tragédia desenhada passo a passo. E olha, a história da Atari ela é muito mais do que só um conto sobre joguinho antigo, viu? Ela é uma das maiores aulas sobre negócios do século XX. Eles provaram que dominar o mercado não é garantia nenhuma de pertencer nele. Crescer em um ritmo alucinante é o sonho de qualquer empreendedor, mas sem raízes fortes, sem estratégia, sem controle de qualidade e principalmente sem valorizar as mentes criativas que constroem a sua marca, esse crescimento vira uma verdadeira bomba relógio. No fim das contas, esse caso da Atari nos ensinou que não basta chegar ao topo da montanha. O verdadeiro desafio, aquele que separa as modas passageiras das lendas, é saber como não despencar lá de cima. E para você que realmente é fã da Atari e tá interessado em saber mais sobre aquela parte que eu comentei dos enterros dos cartuchos, você pode assistir o documentário Atari Game Over, que lá mostra tudo bem completinho para você. E falando em uma empresa que não negligencia quem trabalha com ela, estamos falando de quem? Nossa patrocinadora, T2S Tecnologia, uma empresa que desenvolve softwares sob demanda para o seu negócio. Se você quiser saber mais, acessa t2s.com.br. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente saber que você gostou, deixa o seu comentário do que você achou e uma sugestão de próximo tema de vídeo que você quer ver aqui no nosso canal, porque a gente vai trazer pra vocês. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos nossos vídeos e lembrando mais uma vez, toda quarta-feira, 2 horas da tarde, nós temos live aqui no YouTube pra desbugar tudo o que aconteceu nessa semana. Eu espero você lá.